Na manhã abafada de 7 de junho de 2025, o sol mal havia rompido as nuvens em Goiás, mas já havia um peso no ar impossível de ignorar. Não era o calor, não era o vento preso entre as árvores da fazenda Talismã. Era algo mais denso, algo que não se via, mas se sentia no peito de quem cruzava aquele portão. A famosa fazenda, lar do cantor Leonardo, sempre foi símbolo de união, de encontros em família, de raízes que resistem ao tempo. Mas naquele dia, parecia que algo estava prestes a desmoronar. Desde que o término entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe foi anunciado, tudo virou silêncio tenso, olhares evitados, passos contidos. A fazenda já não era um lar, era um campo minado de palavras não ditas. Mas o que ninguém imaginava é que a explosão viria tão rápido. Leonardo, o patriarca, o homem que sempre tentou equilibrar os pratos da família com firmeza e doçura, decidiu convocar todos para uma conversa. Uma última tentativa de reconstruir uma ponte. Mas nem todo alicerce resiste a rachaduras profundas. Ali, no salão rústico, decorado com troféus, discos de ouro e memórias de uma vida sob os holofotes, a paz durou menos que 5 minutos. O tom grave de Leonardo cortou o ar como faca afiada. Você tá mesmo disposta a jogar tudo fora, Virgínia? Foi o estupim. E então, tudo veio à tona. Virgínia, com os olhos firmes e a voz de quem já sangrou em silêncio, respondeu como quem já não quer mais ferir, mas também não aceita mais se ferir. Nem você me faz voltar. Eu decidi. Eu sei o que tô fazendo. O mundo pareceu parar naquele instante. Zé Felipe, calado, olhava o chão como se procurasse ali uma resposta. Poliana, a esposa de Leonardo, tentou intervir, mas era tarde. As palavras haviam rompido a barreira do silêncio. Eram palavras carregadas de mágoa. De um fim que ninguém queria aceitar, mas que todos, no fundo, sabiam que havia chegado. Do lado de fora, os empregados trocavam olhares assustados. Hoje o trem vai feder, cochichou uma das funcionárias. E ela estava certa. Aquele era o início do fim, ou talvez, o início de uma nova fase. O silêncio virou grito. A dor virou confronto. E naquele ambiente anti-sagrado, o amor virou lembrança. Quando Virgínia se levantou e olhou para Zé Felipe, suas palavras soaram como sentença. Se for para ver as crianças só quando for conveniente, nem precisa. Ele ergueu o rosto, como quem acorda de um pesadelo. Eu nunca deixei de ser pai. Mas ela já estava decidida. Então seja homem. Leonardo, já sem conter o sangue fervendo, bateu na mesa. Chega! Isso aqui virou circo. O pai que sempre segurou a família pela mão, agora via os dedos escorregando entre os seus. Se querem se separar, se separem. Mas não diante da família. Não diante das crianças. E foi ali, no meio daquele caos, que o silêncio voltou, mas dessa vez, um silêncio pesado, sujo, cheio de cansaço. Zé Felipe levantou-se, passou pelo pai sem sequer levantar os olhos. Virgínia saiu pouco depois. Sem lágrimas. Sem despedidas. Apenas uma frase ecoou pela porta antes de ela cruzar o portão da fazenda. Me julguem, mas eu escolhi a paz. No carro, o trajeto até Goiânia foi feito em silêncio. Mas dentro dela, o grito ainda ecoava. Ela chegou em casa, subiu as escadas, entrou no quarto da filha. Maria Flor dormia tranquila. Mas Virgínia sabia, as crianças sempre sentem. Sempre sabem. Mesmo quando ninguém diz nada. Mais tarde, no quarto, trancada, com o celular na mão, ela desabafou em um rascunho. Não era um post. Era um grito mudo. Hoje eu falei com firmeza. Disse o que precisava dizer. Não devo obediência a ninguém. Só quero respeito. Minutos depois, ela postou nos stories. Eu escolhi a paz. Mas às vezes, para ter paz, a gente precisa levantar a voz. E foi como se o Brasil tivesse parado. A internet explodiu. Comentários, julgamentos, apoio. Mas nada disso importava mais. Porque naquela tarde, uma mulher escolheu a si mesma. E às vezes, isso é tudo o que a gente precisa fazer. Quantas vezes você silenciou a própria dor só para manter a aparência de paz? Quantas vezes você aceitou migalhas, só para não desagradar quem te moldou? Às vezes, a verdadeira coragem não está em sustentar um relacionamento, mas em encerrar um ciclo com dignidade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa levantar a voz. Deixe nos comentários. O que é paz, para você? E não se esquece, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada história é um lembrete de que a sua verdade também merece ser ouvida. A internet reagia como uma tempestade. Em segundos, o nome de Zé Felipe já dominava os trending topics. Seu vídeo, curto e sincero, parecia um respiro em meio ao caos. Mas do outro lado da cidade, em um quarto silencioso e escuro,
Virgínia não via alívio nenhum naquela atitude. Para ela, aquilo era apenas mais uma peça num jogo que ela nunca quis jogar. Ela esperava, não curtidas, não comentários, não like de fã, ela esperava uma ligação. Algo real. Um gesto sem câmera, sem posicionamento. Apenas uma voz do outro lado dizendo, vamos conversar. Mas o telefone não tocava. A cada vibração que chegava, era um novo comentário, uma nova marca tentando surfar na treta, um novo seguidor opinando como se vivesse ali dentro. Mas dele, nada. Nada que importasse. Foi então que ela levantou, trêmula. Não de medo, mas de exaustão. Ligou a câmera frontal, sem filtro, sem trilha triste. Só ela, o silêncio e uma verdade que transbordava pelos olhos. A gente espera muito de quem não tá pronto nem pra dar o mínimo. E aí, a gente se frustra. Eu só queria uma ligação. Mas não veio. Então deixa assim. Aquele vídeo, curto como dizer, incendiou ainda mais a discussão digital. Mas dentro da Fazenda Talismã, o fogo não vinha da tela, vinha do coração dos envolvidos. Zé Felipe assistiu ao vídeo por um segundo perfil. Mostrou a mãe. Poliana, cansada de ver os filhos se ferirem em público, apenas balançou a cabeça. Vocês dois estão se perdendo. E o pior, arrastando os filhos junto. Naquele instante, Zé subiu para o quarto onde cresceu. Onde, anos atrás, sonhava com palcos, fama e talvez um amor como o que via nos filmes. Sentou na beirada da cama, segurou o telefone e digitou o número dela. Os dedos tremiam, o coração estava apertado. Mas antes que tocassem ligar, ele apagou. Encostou o celular na testa, fechou os olhos e murmurou baixinho. Se eu ligar, vou ceder. E eu tô cansado de ser o único a ceder. Enquanto isso, na sala, Leonardo assistia ao especial sertanejo na TV. A voz de Leandro ecoava. Não aprendi a dizer adeus. E como se falasse para ninguém, o pai comentou. Eu avisei. Quem se expõe demais, um dia é exposto. Do lado de fora, o mundo continuava girando, mas ali dentro, o tempo parecia ter parado. Tudo estava suspenso, como um nó na garganta. Às 21h17, a babá de Maria Alice bateu na porta do quarto de Virgínia. Dona V, ela tá querendo falar com você, perguntou do pai. Virgínia levantou devagar. A alma parecia pesar mais do que o corpo. Ao chegar no quarto, encontrou a filha sentada na cama, abraçada a um dos ursinhos que Zé Felipe havia lhe dado meses antes. Mamãe, o papai vem amanhã? Virgínia congelou. Por um segundo, não era mais influenciadora, empresária, ex-mulher. Era só, mãe. Olhou para a filha com os olhos marejados, e mesmo com a voz embargada, disse. Vai sim, meu amor. Ele só tá resolvendo umas coisinhas. Mas ele te ama. Muito. Nunca esquece disso, tá? A menina assentiu com a cabeça, mas os olhos de criança não mentem. Eles sabiam. Eles sentiam. Antes de deitar novamente, a pequena disse baixinho, quase como uma prece. Queria que vocês voltassem a rir. E ali, naquela frase inocente, estava o pedido que nenhum story, nenhum vídeo e nenhum comentário jamais seria capaz de curar. Porque no fim, o que todo filho quer é só ver os pais em paz, mesmo que não estejam mais juntos. Quantas vezes a gente espera demais, de quem mal tem coragem de atender o coração da gente? Quantas vezes viramos novela para os outros, quando tudo o que queríamos era só um pouco de silêncio e compreensão? Essa história não é só sobre uma separação. É sobre expectativas não atendidas, sobre filhos que sentem o que não se diz, e sobre adultos que se perdem tentando provar força, quando na verdade só precisavam de humildade. Se essa história te tocou, comenta aqui. Você já viveu uma guerra de silêncios? Já esperou algo que nunca veio? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, e compartilhe com alguém que precisa lembrar. Escolher a paz também é um ato de coragem. Mas às vezes, a paz exige mais do que silêncio. Ela exige ação. Exige presença. Exige maturidade. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá. Que você tenha coragem de ligar, antes que o orgulho desligue tudo. Naquele quarto ainda iluminado apenas pela luz da luminária de canto, Maria Alice soltou uma frase que partiu o coração de Virgínia de um jeito que nem 1000 julgamentos da internet jamais conseguiriam. Mamãe, posso mandar uma mensagem pro papai? Virgínia hesitou. Por 2 segundos, considerou dizer não. Mas aquele pedido não vinha de um lugar de drama. Vinha de um coração puro, de uma criança que só queria a presença do pai. Ela entregou o celular. Maria Alice gravou um áudio curtinho, com voz baixa e inocente, mas capaz de atravessar qualquer armadura. Oi, papai, eu te amo. Dorme com Deus. A gente te espera aqui. Virgínia ouviu antes de enviar. Pensou em apagar. Pensou se não era demais.
mas percebeu que, ali, não era sobre mágoa, era sobre amor. E por amor à filha, ela clicou em enviar. O áudio chegou às 21h36 no celular de Zé Felipe. Ele estava deitado, sozinho, no mesmo quarto onde cresceu. O ventilador girava devagar. Tudo era silêncio, até aquele áudio tocar. Ao escutar a voz da filha, ele apertou os olhos. A primeira lágrima do dia escorreu. Não por Virgínia. Não por orgulho ferido. Mas por algo muito mais profundo. A consciência de que, sem perceber, estavam fazendo as filhas crescerem em meio a uma ruptura que elas não compreendiam, mas sentiam na alma. E então, ele respondeu. Sem ensaio. Sem justificativa. Sem orgulho. Oi, minha princesa, o papai te ama muito. Amanhã eu tô aí. Prometo. Às vezes, o essencial não precisa de explicação. Só de presença. Pouco depois das 22 horas, enquanto Virgínia colocava Maria Flor no berço, tentando manter a força que lhe restava, a campainha da mansão tocou. Ela estranhou. Não era hora de entrega, e a segurança estava avisada. A funcionária apareceu no quarto e disse com a voz quase trêmula. Dona V, é o senhor Leonardo. Tá no portão. E quer falar com você, sozinho. O sangue gelou. O estômago embrulhou. A última vez que se viram, haviam trocado palavras como lâminas. Mas agora, ele estava ali. Mesmo contrariada, desceu. Usava apenas uma blusa larga e calça de moletom. Sem maquiagem. Com os olhos marcados pela dor. Era a versão mais real de si mesma. Ao abrir o portão, lá estava ele. Leonardo. De chapéu, camisa jeans e olhar firme. Posso entrar? Ela hesitou. Depois, assentiu com a cabeça. No jardim da frente, sem sequer sentar, ele foi direto. Eu não vim pedir que vocês voltem. Eu entendi que isso tá além de mim. Ela cruzou os braços. Firme. Preparada para outra luta. Então, por que veio? Leonardo tirou o chapéu. Segurou com as duas mãos. Abaixou a cabeça. E disse o que ninguém jamais imaginaria ouvir da boca dele. Vim pedir desculpas. O tempo congelou. Nenhuma câmera. Nenhum público. Nenhum script. Fui duro. Arrogante. Cresci num tempo em que mulher aguentava e ficava. Mas o mundo mudou. E você tem todo o direito de dizer não. Virgínia não conseguiu esconder o choque. Não pelo pedido. Mas por ter vindo dele. Ali, sem plateia. Sem marketing. Só um homem, admitindo seus erros. Eu amo meus netos. Amo meu filho. Mas isso não me dá o direito de controlar a vida de vocês. Só quero que saiba, que mesmo que o sobrenome mude, você ainda é da família. Ela, pela primeira vez naquele dia, desarmou-se. Não respondeu. Apenas chorou. Não se abraçaram. Não fizeram selfie de reconciliação. Mas ali, entre lágrimas e silêncios, o respeito foi reconstruído. Leonardo colocou o chapéu de volta. Virou-se. E foi embora. Sem olhar para trás. Virgínia o observou desaparecer pela rua deserta. E ali, pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com paz. Passava das 23 horas quando subiu de volta para o quarto. Trancou a porta. Sentou-se na beirada da cama. E não postou nada. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu desaparecer. Enquanto isso, na fazenda Talismã, Leonardo chegou de volta. Silencioso. Foi direto para o quarto. A televisão ainda ligada tocava uma canção antiga. E pela primeira vez, até ele tirou o chapéu antes de dormir. Nem sempre o fim é barulhento. Às vezes, ele vem no silêncio. Num áudio de criança. Num pedido de desculpas. Num coração que, enfim, decide parar de gritar. Essa história não é sobre certo ou errado. É sobre pessoas reais, tentando se entender no meio do caos. É sobre reconhecer o valor da presença, do perdão e da infância que ainda pode ser salva. Se essa história mexeu com você, deixa aqui nos comentários. Você já perdoou alguém no silêncio? Ou já esperou demais de quem nunca soube demonstrar? Compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar que, às vezes, amar é ter coragem de voltar atrás. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, cada história é um espelho da nossa alma. Naquela noite silenciosa, Poliana ainda estava acordada. Não perguntou nada quando Leonardo chegou. Apenas olhou nos olhos do marido e entendeu. O que quer que tivesse acontecido lá fora, ele havia feito o que precisava fazer. No mesmo instante, do outro lado da cidade, Zé Felipe também não dormia. Estava deitado, imóvel, com os olhos fixos no teto do quarto em que cresceu. A única coisa que se movia ali,
Era o áudio de Maria Alice, sendo repetido em loop. Ele escutava, pausava, respirava, e escutava de novo, como se cada vez tentasse ouvir o que o orgulho tentava calar. Às 23h40, ele digitou uma mensagem para Virgínia. Curta. Seca. Sem vírgulas. Meu pai foi aí. Ela leu na hora. E respondeu com apenas uma palavra. Foi. Zé começou a digitar outra vez. Apagou. Digitou de novo. Apagou de novo. E então, finalmente enviou. Se ele conseguiu ir, acho que eu também posso. Ela não respondeu. Apenas se levantou e olhou pela janela, como quem espera o impossível. Ele não foi. Mas pela primeira vez em semanas, ele pensou em ir. E para ela, isso já era um passo. Na internet, os portais ferviam com especulações. Perfis discutiam teorias, detalhes, motivações. Mas dentro daquelas casas, o que reinava era o silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, não doía. Era um silêncio cheio de reflexão, de arrependimentos, de coragem nascendo aos poucos, como a primeira luz do dia. Antes de dormir, Virgínia abriu o bloco de notas no celular e escreveu: Hoje, meu ex-sogro me pediu perdão. O pai dos meus filhos me escreveu pela primeira vez com humildade. Eu não sei o que o futuro reserva. Mas sei que, pelo menos hoje, eu não fui invisível. Ela apagou a luz. Mas o sono não veio. Às 23h58, se levantou outra vez. Foi até o estúdio improvisado no quarto de hóspedes. Ligou a câmera no tripé, sem maquiagem, cabelo preso, olhos marcados. A gravação não era para o público. Era para si mesma. Mas como sempre, a câmera virou espelho. Hoje foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Enfrentei o pai do meu ex-marido. Escutei minha filha pedindo por ele. Fui julgada por uma história que ninguém viveu. Pausa. Eu não sou perfeita. Nem quero ser. Mas sou mãe. Sou mulher. Sou humana. Ela suspirou. Muita gente acha que a gente se separou por fama, por ciúme, por ego. Mas ninguém vê o silêncio. Ninguém vê as lágrimas depois do story. Ninguém vê as mensagens que a gente apaga antes de dormir. Mais uma pausa. Eu não sei o que vai ser de mim e do Zé. Mas hoje eu vi o Leonardo como homem, não como sogro. E isso me deu esperança. Talvez no fim, todo mundo só esteja perdido tentando acertar. Ela chorou. Silenciosamente. Salvou o vídeo com o nome. Não postar. Arquivo pessoal. 0706. Fechou o notebook. E deixou o resto da noite seguir. Na fazenda Talismã, Leonardo deitava-se ao lado de Poliana. Não pegou o celular para ver as redes. Apenas abriu a galeria. E se perdeu nas fotos antigas. O nascimento de Maria Alice. Os churrascos em família. Os sorrisos de um tempo em que tudo parecia eterno. Sussurrou para a esposa. A gente perde tanta coisa achando que ainda tem tempo. Ela apenas segurou sua mão. E o silêncio, mais uma vez, falou por eles. Na mansão, Virgínia fechava os olhos. Não porque tudo estava resolvido, mas porque pela primeira vez, não estava mais tão pesado. Não era paz plena. Era um respiro. E às vezes, isso já é muito. Às 23h59, o relógio marcava o fim daquele sábado. O dia começou como um campo de batalha. E terminou como um campo de replantio. Na fazenda, Leonardo dormia. Zé Felipe, ainda acordado, ouvia mentalmente a voz da filha ecoando. Dorme com Deus, papai. E Virgínia, pela primeira vez em dias, chorava. Mas não de raiva. Chorava de entrega. De alívio. De sustento. Ela não venceu. Não perdeu. Mas permaneceu em pé. E só quem já sentiu o mundo desabar sabe o que isso significa. Naquele minuto final do dia, todos foram transformados. Leonardo aprendeu que liderança não é gritar. É escutar. Zé Felipe entendeu que presença é mais do que foto de pai nas redes. E Virgínia descobriu que firmeza não exclui o perdão. Ninguém saiu igual do 7 de junho de 2025. Esse não foi o dia do recomeço. Foi o dia da verdade. Dita com dor. Aceita com humildade. E sentida, em silêncio. Antes de dormir, Virgínia escreveu mais uma vez no bloco de notas. Hoje eu percebi. Quem grita, não é quem odeia. É quem ainda sente. E o silêncio mais profundo, é de quem já desistiu. Eu ainda grito. Então eu ainda espero. Ela apagou a luz. E, pela primeira vez, a noite ficou em paz. Você já viveu um dia como esse? Em que tudo parecia desmoronar, mas no final, você se manteve em pé? Essa história não é sobre famosos.
É sobre gente real. Sobre você, sobre mim, sobre todos que já sentiram demais e falaram de menos. Se isso te tocou, comenta aqui. Você também já gritou por dentro, esperando ser ouvido? Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal. Aqui, cada história é uma verdade que alguém precisa reconhecer. E cada silêncio, um pedido de socorro disfarçado. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que você tenha coragem de continuar sentindo. Mesmo quando o mundo mandar você calar.